Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, nosso Pai, misericordioso, bondoso, infinitamente justo. E agradecemos a este Pai por nos conceder mais uma vez a oportunidade da vida. Mais uma vez que Ele nos concedeu a oportunidade de aqui nos encontrarmos neste corpo físico, realizando novas experiências. E também agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, nosso mestre dos mestres, guia dos guias, médico dos médicos. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecemos a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, em nome do Senhor Jesus, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados para estudarmos o Evangelho de Jesus. Muito obrigado pela presença de todos. E aqui hoje nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro da Esperança, belíssimo livro de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 17, que tem como título Supercultura. Então aqui Emmanuel nos fala de uma forma assim tão clara sobre a nossa cultura, sobre a instrução, sobre a educação, que precisamos nos esforçar constantemente para desenvolvermos as duas asas, aquela asa do raciocínio, bem como a asa dos sentimentos. Não é preciso ter uma supercultura intelectual, em primeiro lugar, para depois nós começarmos a desenvolver a outra asa, a asa do sentimento. É preciso que trabalhemos constantemente estas duas asas, a asa do raciocínio e também do sentimento. Mas conforme nos informam os espíritos amigos, em questões de O Livro dos Espíritos, via de regra, nós desenvolvemos em primeiro lugar, ou que caminha à frente, esse desenvolvimento do raciocínio. Então hoje estudaremos acerca deste assunto aqui com Emmanuel, refletiremos com Emmanuel e Chico Xavier. Mas antes de começarmos aqui nestas belíssimas palavras de Emmanuel, faremos a nossa leitura costumeira para a nossa harmonização, aqui do livro Minutos de Sabedoria, o capítulo de número 38, que tem como título, ou melhor, ele não tem título porque Carlos Torres Pastorino não deu títulos a estes capítulos, mas aqui ele fala sobre as nossas palavras, a necessidade constante da vigilância. Então ele começa nos dizendo o seguinte: policie suas palavras. Então aqui ele já começa nos chamando a atenção que é preciso, que é necessário, que é imprescindível todos nós vigiemos o nosso falar, vigiemos o nosso verbo, conforme Jesus nos disse, nos orientou e nos pediu e continua nos pedindo: vigiai e orai. Então esta vigilância, como nós sabemos, ela precisa começar lá na fonte de onde originam as nossas palavras, seja lá na nossa consciência, no nosso pensar. Então aqui ele continua dizendo: evite
termos impróprios e anedotas pesadas. Então aqui aquele palavreado impróprio, de baixo calão, constantemente nós temos que nos esforçar, vigiarmos constantemente para não usarmos a nossa língua, o nosso verbalizar de forma incorreta, com anedotas pesadas, com termos impróprios. Lembre-se de que tudo o que dizemos permanece em nossa atmosfera mental. Tudo o que dizemos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma e que passarão a formar o círculo comum em redor de nós. Que tipo de companhias nós estamos elegendo conforme a nossa atmosfera mental, conforme o nosso comportamento, conforme o nosso uso do verbo? Então aqui ele nos fala que à medida que vamos falando, nós vamos construindo esta atmosfera mental, atraindo aqueles que se afinizam com o nosso comportamento, ou seja, que adotam também, que gostam ainda de adotarem o mesmo comportamento. E aí ele diz que não ofenda com palavras baixas os anjos de Deus, que se afastarão de você horrorizados. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós usamos o nosso verbo de forma incorreta, nós atraímos aqueles que se afinizam com esse nosso comportamento inferiorizado e, é lógico, neste caso aqui, conforme ele nos orienta, nós afastaremos os anjos de guarda, os anjos do Senhor, que é o termo que ele utiliza, que se afastarão de nós horrorizados com o nosso comportamento. E aí ele encerra dizendo que a boa educação se manifesta também através das palavras que partem de nós. Então, a boa educação nós a demonstraremos com o uso correto do nosso verbo. E para aqueles que quiserem aprofundar, e é sempre interessante e importante, e de suma importância e também necessário para a nossa vida, sempre nós buscarmos conhecimentos, aprofundarmos nos ensinamentos. Quem quiser estudar sobre o uso da fala, é só pegar o livro de autoria de Miramês e João Nunes Maia, que tem como título Horizontes da Fala. Neste livro, o Espírito Miramês nos traz um estudo aprofundado acerca do uso da fala. São mais de 80 capítulos em que ele dedicou estudando o uso da fala. E aí ele nos fala, neste caso aí, Miramês nos diz que o uso da fala, que a nossa fala, o nosso falar, está ali junto daqueles talentos que Jesus nos apresenta naquela parábola dos talentos, e é um talento de ouro. Então é preciso que nós vigiemos constantemente este nosso falar. E aí começamos as palavras de Emmanuel, neste capítulo 17 do Livro da Esperança, e este capítulo tem como título Supercultura. E Emmanuel traz, como sempre, nestes capítulos deste livro, ele traz uma referência do Evangelho de Jesus e também uma referência do Evangelho segundo o Espiritismo, para tecer as reflexões. Então ele trouxe aqui palavras de Jesus anotadas por Mateus, no capítulo 11, versículo 25, onde Jesus disse o seguinte: graças te rendo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e pequeninos. Então aqui Jesus rende graças a Deus por ele ter ocultado as revelações divinas daqueles intelectualizados.
e revelado àquelas pessoas simples de coração, que estavam prontos para receberem e também aceitarem e levarem adiante a semeadura desta boa semente. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel buscou um parágrafo do capítulo 7, item 12, que Kardec anotou o seguinte: Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Então, que os espíritos amigos, conforme anotou Kardec, nos fazem este questionamento: por que nós nos queixamos, por que nos queixarmos das calamidades que nós mesmos amontoamos sobre a nossa cabeça, de acordo com o nosso comportamento inferiorizado, nosso comportamento de rebeldia? E ainda eles dizem o seguinte, mais um outro questionamento: desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados? Então aqui eles fazem uma afirmativa e depois um questionamento. Eles afirmam que nós desprezamos a santa divina moral dos ensinamentos de Jesus, e exatamente por isto que nós não podemos nos espantar que a taça da iniquidade haja transbordado por todos os lados, porque é exatamente o resultado das nossas escolhas equivocadas. E aí Emmanuel começa as reflexões já no primeiro parágrafo pequenininho, nos fazendo uma afirmativa belíssima, onde ele diz que alfabetizar e instruir sempre. Então aqui ele nos afirma que é preciso buscarmos constantemente a nossa alfabetização, a nossa instrução, a nossa intelectualização, nos instruindo sempre, mas buscarmos também a educação verdadeira, a educação moral, com aquela base evangélica, com a base no Evangelho de Jesus, aquele amai-vos uns aos outros como verdadeiros irmãos, aquele outro ensinamento de Jesus, onde ele nos pede, nos orienta, para que nós façamos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Amar a Deus, amar o próximo como a nós mesmos, são ensinamentos que nós precisamos não apenas guardarmos intelectualmente, mas praticarmos nas nossas menores atitudes do dia a dia. Sabemos que é difícil. Não estou dizendo aqui que é fácil, nunca ninguém falou que seria fácil, mas também não é impossível. Exatamente por isto que quando Jesus foi questionado: Senhor, haverá os que se salvam? Jesus não disse que todos já estariam salvos, que ele veio aqui e resolveu todos os nossos problemas. Não, de forma alguma. Quando Jesus foi questionado desta forma, ele simplesmente respondeu: fazei esforços. Então nós alcançaremos esta chamada salvação, ou tão esperada salvação, ou iluminação espiritual, em maior ou menor tempo, de acordo com a nossa dedicação de esforço pessoal, porque é um esforço pessoal e intransferível. Eu não posso transferir para a religião a responsabilidade de me salvar. Eu não posso transferir para o meu parente, para o meu ente querido, para quem quer que seja, a responsabilidade de me salvar. Não, de forma alguma, é esforço pessoal e intransferível. É por isso que Emmanuel já começa este capítulo nos chamando a atenção para essa necessidade de buscarmos constantemente o conhecer a verdade. E aí ele acrescenta que sem escola, nós temos aqui nesta página, neste momento, professores, sem sombra de dúvida, que auxiliam constantemente os nossos jovens nessa caminhada, que auxiliam constantemente aqui nas escolas da humanidade. Então Emmanuel nos diz que sem escola, a humanidade
se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. Então é preciso que nós façamos uma distinção, e é bem diferente o conceito de instrução e educação. Porque esta instrução que nós recebemos nas escolas oficiais aqui da vida é em relação à questão intelectual, não é em relação à parte moral. Exatamente por isso que ele afirma que esses problemas, calamidades da guerra, procedem dos louros da inteligência sem educação. É por isso que mais adiante ele fala sobre a necessidade de desenvolvermos as duas asas, a asa do raciocínio, ou seja, da inteligência, e a asa do sentimento, porque uma inteligência altamente desenvolvida e também educada não será utilizada para as calamidades da guerra, não será utilizada para exterminar o seu semelhante. Mas enquanto não tivermos uma inteligência educada moralmente falando, espiritualmente falando, nós meteremos os pés pelas mãos e abusaremos da nossa inteligência. E aí ele diz na sequência que a intelectualidade requintada entretece lauréis à civilização, mas por si só não conseguiu até hoje amordaçar o poder das trevas. Então, a intelectualidade por si só até hoje não conseguiu amordaçar ou frenar o poder das trevas. Nós só conseguimos isto através do nosso desenvolvimento moral. Então, aqui na sequência, ele nos diz o seguinte, que a supercultura, por isso o título do capítulo, Supercultura, monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam. Então, ao mesmo tempo que usamos a nossa intelectualidade para construir belíssimas e suntuosas cidades, nós também construímos algo que está arrasando essas grandes cidades. E ainda ele diz que levantou embarcações que se alteiam como sendo palácios flutuantes, igual nós temos esses belíssimos transatlânticos que se realizam, esses chamados cruzeiros, que são verdadeiros shopping centers, palácios flutuantes. E aí ele diz que usamos a nossa inteligência para construirmos isto tão belo, mas ao mesmo tempo nós usamos a nossa inteligência não espiritualizada, não moralizada, para criarmos torpedo que as põe a pique. Então criamos algo de bom e criamos outro ruim que devassa aquele algo de bom e de belo que foi construído por falta da moralidade na nossa intelectualidade. E aí ele diz na sequência que nós também usamos a nossa inteligência, usando a nossa inteligência, nós estruturamos asas metálicas poderosas que em tempo breve transportam o homem através de todos os continentes. No entanto, aprumou o bombardeiro que lhe destrói a casa. Então aqui nós construímos aviões que em questão de horas nós saímos de um continente para o outro, mas ao mesmo tempo nós construímos também bombardeiros que destroem a nossa casa. E aí ele diz que nós, usando também a nossa inteligência não espiritualizada, nós articulamos máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico. Quantas máquinas nós temos hoje nos nossos redutos domésticos que nos trazem o bem-estar? No entanto, estas máquinas que nos trazem o bem-estar
não impedem a obsessão que comumente decorre do ócio demasiado. Então aqui ele nos fala que por mais belas que sejam as máquinas, por mais modernas que sejam as máquinas que nós temos à nossa disposição, desde que tenhamos o poder aquisitivo, o poder financeiro para adquiri-las e levá-las para o nosso ambiente doméstico, para o nosso bem-estar, essas máquinas não resolverão os problemas causados pela obsessão, que, conforme ele diz aqui, comumente esses processos obsessivos ocorrem e decorrem do ócio demasiado, ou seja, não trabalharmos no bem. E o nosso companheiro Eudes lá de Trindade nos diz que Jesus busca os simples de coração, porque estes estão dispostos a se sujeitarem à corrigenda proposta pelo Mestre. Via de regra, aqueles doutos, aqueles poderosos, eles não estão dispostos a se sujeitarem a estes ensinamentos de Jesus, porque eles acham que estão se rebaixando. Sem sombra de dúvida, belíssima a observação do nosso companheiro Eudes Júnior, lá de Trindade, e a nossa companheira Vilma, lá de Minas Gerais, também nos diz aqui que tantas inteligências usadas para a maldade. Sem sombra de dúvida, um dia estas nossas inteligências, todas elas serão usadas para o bem. E neste dia que usarmos todas as nossas inteligências para o bem, nós estaremos habitando aquele verdadeiro paraíso que é responsabilidade nossa construirmos aqui na Terra. E ainda, Emmanuel nos diz o seguinte, que usando a nossa inteligência ainda não espiritualizada, nós organizamos hospitais, hoje hospitais super sofisticados, hospitais eficientes, e de quando a quando nós superlotamos estes hospitais, aqui ele fala que lhe superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos enfileirados por ela própria nas lutas de extermínio. Então nós construímos e temos por todos os pontos da Terra, em especial nesses ambientes mais ricos, nós sabemos que existem ambientes que ainda não têm hospitais assim tão sofisticados, porque são regiões ainda tidas como pobres. Então nós fazemos isto e ao mesmo tempo superlotamos em muitas situações, superlotamos estes hospitais com doentes e mutilados devido à nossa loucura, através de extermínios, lutas de extermínio, através de guerras. Onde está a nossa sanidade espiritual em tudo isto? E aí, por último, ele diz o seguinte, em relação a essas considerações, em relação à nossa inteligência não espiritualizada, que nós usando, todos nós, principalmente no segmento da ciência, nós alçou a cirurgia as inesperadas culminâncias. Ou seja, hoje temos cirurgias altamente sofisticadas, que ele usa aqui o termo de culminâncias, e ao mesmo tempo aprimoramos a técnica de assassinar indefesos, aprimoramos as técnicas do aborto. E aí ele diz ainda, uma última consideração, na verdade, e ainda agora realiza incursões a pleno espaço nos albores da astronáutica e examina do alto. Aqui Emmanuel está fazendo referência aos trabalhos, às incursões no espaço que já eram realizadas naquela época, já que este livro foi escrito lá pelos idos da década de 1960 do século e milênio passado. Então ele diz que usando as técnicas da astronáutica,
nós já estávamos realizando, os seres humanos, realizando incursões no espaço, mas, no entanto, devido à nossa inteligência não espiritualizada, usamos isto para examinar do alto processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico. Quanta ignorância há do ser humano ainda! E aí ele encerra estas reflexões nos trazendo os mais belos ensinamentos, depois dessa série de considerações que ele faz em relação ao uso da nossa inteligência não espiritualizada. Então ele diz o seguinte: iluminemos, é preciso que iluminemos o raciocínio, sem descurar, sem descuidar o sentimento. Então é preciso que nós iluminemos o nosso raciocínio, desenvolvamos o nosso raciocínio, a nossa inteligência, mas não podemos esquecer de desenvolvermos também o nosso sentimento, ou seja, as duas asas, a do raciocínio e do sentimento. E ainda ele diz: burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. Então aqui ele fala de uma forma e depois inverte, que é preciso sim nós nos esforçarmos para burilarmos o nosso sentimento, aperfeiçoarmos constantemente o nosso sentimento, mas não podemos esquecer da outra asa, da intelectualidade, ou seja, do nosso raciocínio, da nossa inteligência. Seria muito bom, e um dia com certeza assim será, desenvolvermos as duas asas igualmente. E aí, por último, ele diz aqui no último parágrafo o seguinte, que o Espiritismo, restaurando o cristianismo, é universidade da alma. Então aqui ele nos faz uma afirmativa belíssima, que o Espiritismo, restaurando o cristianismo, é universidade da alma. Então aqui ele não afirma que o Espiritismo é uma religião para alguns, para salvar algumas criaturas, mas sim universidade para todas as almas, independentemente da fé que você professe. Ainda ele diz que, nesse sentido, vale recordar que Jesus, o Mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Então aqui ele faz uma referência simbolicamente da chama da cabeça, que é onde está o nosso raciocínio, a sede do nosso raciocínio, fisicamente falando, já que é preciso falar fisicamente, porque a sede da nossa inteligência não está no corpo físico, mas sim no espírito. Mas fisicamente a sede desta chama da inteligência está na nossa cabeça, mas esta chama não pode derramar da felicidade sem o óleo do coração, sem o óleo do sentimento. Raciocínio e sentimento. É preciso que os dois andem de braços dados, lado a lado, não um adiante do outro, porque senão prejudica a nossa caminhada. Então é por isso que ele nos diz que o Espiritismo veio nesta condição de restaurador do cristianismo e também na condição de universidade para todas as almas. É preciso estudar, é preciso nos intelectualizarmos, mas, acima de tudo, é preciso buscarmos igualmente a moralização, a espiritualização do ser. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, companheiros e companheiras de jornada, que nos auxiliaram nestes estudos, nestas reflexões singelas, neste momento. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Busquemos constantemente a instrução, a chamada instrução intelectual,
e a educação espiritual. Até breve, meus irmãos. Paz aos nossos corações.